Em agência.eclésia.pt pode acompanhar a atualidade religiosa em Portugal e no mundo. Falamos agora sobre a campanha Juntos pelos Bombeiros, promovida pela Renascença neste Natal. É para isso convidado do programa Eclésia, Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros em Portugal. Muito boa tarde, Sr. Comandante, obrigado por estar neste programa. Nós vemos os bombeiros muito mais ativos em ocasiões como as do verão. O que é que acontece nesta altura? Que preparação está em curso para que as respostas depois, na altura, enfim, em que são solicitados, aconteça de forma qualificada e eficaz? Primeiro, deixe-me agradecer-lhe os cumprimentos e dizer também ao senhor e a todos vós um bom ano de 2017. Muito obrigado. E agradecer também esta oportunidade. Sabe, os bombeiros portugueses são uma estrutura muito forte em termos da cobertura geral do país, onde está um cidadão, estará sempre a socorrer um bombeiro. Portanto, é muito diversificada a sua atividade. Mas temos como mais expressivo aquilo que são os incêndios florestais. Mas repara que só correspondem a 7% da nossa atividade. É bom que se diga isto aos portugueses. É mais visível, se calhar, não é? É o mais visível, é o que passa mais na comunicação social, mas aquilo que é o funcionamento do dia-a-dia, da noite pela noite, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, são muitas vezes quase um funcionamento anónimo, as pessoas não se apercebem, o país está a dormir e aquelas mulheres e aqueles homens estão sempre a trabalhar. E repara que o país não são só as grandes zonas urbanas, mas também essas têm espaços, mesmo na sua periferia, recônditos, difíceis, onde efetivamente muita gente não pode ir, quase nem pode entrar, mas os bombeiros entram sempre para resolver os problemas de socorro. E solucionam o que é preciso solucionar. O que é que isto quer dizer? Que os bombeiros são uma estrutura que cai no coração dos portugueses, não porque eles façam qualquer tipo de movimentação nesse sentido, mas tem uma prática de entrega, de solidariedade, de humanismo, de fraternidade, e por isso eles socorrem tudo o que tenha que ser socorrido. Imagino. Perdoa-me só, e por isso eles conseguiram cativar tantos portugueses, este respeito que todos os dias assumem, e quando os portugueses são questionados sobre quem mais gostam, as mulheres mais gostam, e as instituições, que são os bombeiros, e que são as instituições dos bombeiros. Por isto é uma realidade de uma interligação muito perfeita entre as populações, o cidadão e os bombeiros. Os bombeiros também são uma emanação direta dessas mesmas populações, porque, como sabes, os bombeiros há 600 anos que se constituíram, depois foram efetivamente espalhando-se pelo país e parece que bem, já que as populações fizeram essa opção, e é isto, é uma ligação, é um cordão umbilical, porque é o associativismo com o sustentáculo voluntariado, é a maioria esmagadora, e depois há mesmo 25 associações, corpos de bombeiros, que pertencem dos municípios, mas que são também da sociedade civil, e dentro do espírito e o princípio de bombeiro, tanto é do profissional como é do voluntário. Acredito que para todas estas respostas e prontidão para ajudar quem precisa é necessário preparação, são necessários recursos, são necessários equipamentos. Essa preparação é de todos os dias e é preciso procurá-la todos os dias? A sua pergunta é pertinente e eu tentarei responder-lhe o mais concretamente possível. Pronto, obriga, efetivamente, a um trabalho incessante, permanente, sempre atento, na emergência. E, por isso, é preciso uma formação adequada, equipamentos adequados. Mas o que importa mais no meio disto tudo é a entrega e a capacidade de servir do cidadão, da mulher e do homem bombeiro. E, por isso, como eu disse, na sua maioria são bombeiros voluntários, são 435 associações de corpos de bombeiros, depois as outras 25 como referi, e precisam de muita coisa. Porque eu acho que os portugueses, ainda não se fez um estudo muito profundo, porque é que leva estas mulheres, estes homens, por pura opção, eles são bombeiros por opção, mas são profissionais na ação, a fazerem o que fazem, deixar tudo, deixar a própria família, em troco de nada, a não ser da consolação da alma, do espírito. Claro, também temos os assalariados, mas os nossos assalariados no bombeiros, são uma pequena percentagem, também são bombeiros voluntários, depois do cumprimento do seu horário, e, portanto, o que é que nós temos que fazer? Criar condições sociais para os ajudar.
Estamos numa discussão permanente com o Governo e com as autarquias, a Associação Nacional de Municípios, para criar o cartão social do bombeiro, um estatuto social que incentive o bombeiro. Bem, mas fora disso, há muitas coisas que têm que ser complementadas. Por exemplo, tem um seguro de acidentes pessoais, uma apólice que só cobre determinado espaço, invalidez permanente, morte, internamentos, também medicamentos, perdas de dias, e por isso temos isso tudo através do nosso Fundo de Proteção Social do Bombeiro, que tem uma percentagem da transferência da lei de financiamento, que são 3%, mas fica muito aquém daquilo que são as necessidades. Por isso, temos tido movimentações como esta que está a acontecer hoje na Rádio Renascença, que eu digo sinceramente, todos têm sido carinhosos, todos têm sido muito importantes, e não quero dizer que este é melhor que os outros, não quero ferir sensibilidades, agradecemos a todos da mesma forma, mas não seria justo que eu não fizesse uma referência específica a esta movimentação da Rádio Renascença, e aliás também, para mim não é novidade, tendo a Rádio Renascença um homem da dimensão do Padre Américo também nestes processos com quem, que já não é a primeira vez, que se nos tem ajudado, que nos tem ajudado, não sei de qual a sua influência, mas com certeza será muita, mas esta minha palavra é uma palavra de gratidão a todos, mas na pessoa dele, do Padre Américo, mas para lhes dizer da forma como vem ao de cima, a forma como a Rádio Renascença está a fazer esta campanha, que leva a ouvir figuras da sociedade portuguesa, desde o Sr. Presidente da República, ou mais humilde dos cidadãos deste país, e os próprios bombeiros também. E os próprios bombeiros, e que falam de uma forma que efetivamente é gratificante. É gratificante porque as pessoas sentem, quer dizer, esse tal pagamento que se pode dar à mulher e ao homem bombeiro está na palavra amiga que lhe podem dirigir. Porque a mulher e o homem bombeiro passam na rua como cidadãos anónimos, como ninguém sabe quem são ou deixam de ser. E também, muitas vezes, eu gostaria de dizer isto, que os tratam por heróis. Não, os bombeiros, as mulheres e homens bombeiros não querem ser tratados por heróis. São mulheres e homens como todos os outros, mas são diferentes na sua doação, na sua entrega, na sua vivência em comunidade. E a forma de participar nesta campanha, ainda em curso, nós vamos passando neste programa, de colaborar para esta campanha. Aquilo que a solidariedade dos portugueses será para este Fundo Social dos Bombeiros? Exatamente. Todo esse dinheiro é para entrar nos cofres do Fundo de Proteção Social do Bombeiro, para as creches, para pagamento de creches, para pagamento de infantários, para pagamento de propinas do bombeiro estudante, para compensações daqueles que estão abaixo dos valores da reforma do salário mínimo nacional, a compensação, os funerais, o preço de pensão de sangue, quando morre um ou morre outro. Portanto, se o Ministério das Finanças e da Administração Interna te definem uma pensão de preço de sangue que foi em exercício de funções, é tudo pago por esse Fundo de Proteção Social, e quando termina os valores que estão calculados na pólice de seguros, é o Fundo de Proteção Social que dá o diferencial. Portanto, eu diria que é uma estrutura social à dimensão das mais avançadas que efetivamente há em Portugal. Mas muitas vezes temos que apertar, porque o fundo tem fundo, e se não fossem estas movimentações, e neste caso concreto, é tão bela esta movimentação, eu não consigo encontrar as palavras ajustadas a dizer como nos cai no coração e na alma todas estas movimentações, nomeadamente esta da Rádio Renascença. Sendo na época de Natal, também acredito que seja propícia à movimentação dos portugueses. Como dizia há pouco o comandante Jaime Marta Soares, ajudar ao equipamento dos bombeiros, sim senhor, é necessário, ou se reequiparem, é sobretudo necessário ajudar às suas condições de vida. E este é o grande contributo que a campanha vai dar. Essa é a mais importante de todas, porque os equipamentos têm obrigação, o Governo tem obrigação, as autarquias, porque são os principais utilizadores das estruturas dos bombeiros. Não só em termos diretos, como também de serem os bombeiros que substituem aquilo que o Estado tem que fazer, que as autarquias têm que fazer. Ora, se tem um parceiro que faz isso, que se preocupa em desenvolver atividades e também, depois, com os apoios de verbas comunitárias, que ficam sempre tudo muito aquém daquilo que são as necessidades.
Pois, mas tudo isso, o que é material, se vai resolver. Agora, aquele sentimento humano, daquele recrutamento que tem que haver, e veja-se, que é uma coisa maravilhosa, o voluntariado não está em crise. Nós fazemos um recenseamento diário que mantém 30 a 30.500 há muitos anos esta parte. Claro que há locais, há algumas bolsas que há mais dificuldades, mas é necessário que o país, porque não são, no fim de contas, apoios diretos ao bombeiro, são alguns incentivos para que ele sinta que a sociedade... Por exemplo, o que é que um município, o preço da água é um pouco mais barato, ter acesso à habitação social nas mesmas condições, mas dando-lhe prioridade, o acesso às estruturas das câmaras municipais, aos transportes, o IMI, por exemplo. Quer dizer, são pequenos incentivos que fazem aquele cidadão que muitas vezes tem dificuldades no próprio agregado familiar, porque ele faz a opção de socorrer e muitas vezes deixa um bocado desprevenido. Isto é uma coisa muito complexa, os próprios familiares, mas eu diria que estamos, ainda há pouco tempo passou o Natal, e estamos nesta fase do novo ano. Aqui há 2000 e muitos anos veio ao mundo um homem que pregou solidariedade e humanismo. E deixe-me dizer isto com toda a convicção. Encontra-se como é dizer, nas igrejas, nas capelas, nas catedrais, todo esse funcionamento. Mas também nos quartéis de bombeiros, claro se pratica aquilo que esse homem um dia veio pregar à terra. Solidariedade, humanismo e fraternidade. E por isso se chama todos os cidadãos a participar nesta campanha. Agradeço ter estado neste programa a dizer-nos de que forma é que tudo isto depois vai ser aplicado e que é uma reafirmação do obrigado que todos os cidadãos devem prestar aos bombeiros portugueses. Eu é que lhe agradeço muito, do fundo do coração, em nome de todos os bombeiros de Portugal. Muito obrigado. Obrigado e felicidades por ter estado também, obrigado por ter estado neste programa.